Bom, então a gente viu na aula passada, que essa relação dos cientistas com a sociedade é uma relação complexa, né. E agora eu pergunto para vocês, será que a gente sabe o que a sociedade pensa sobre a ciência? Então foi feito um estudo em 2020 com 20 países, e nesse estudo os brasileiros foram identificados dentre as pessoas de outros 19 nacionalidades, como os que menos confiam nos cientistas. Bom, esse levantamento foi realizado pela Pew Research Center, que é um centro de pesquisa americano, e ele foi baseado em entrevistas com 32 mil pessoas, nesses 20 países que eu mencionei. E essa pesquisa foi feita antes do início da pandemia, né? Talvez se ela fosse refeita agora, o resultado fosse ligeiramente diferente. Mas o que a gente viu é que, na média global, só 36% das pessoas disseram confiar muito nos cientistas. 40% às vezes e 17% pouco ou nada. Isso na média, né, dos 20 países. No Brasil, só 23% disseram confiar muito e 36% às vezes. A gente também viu nessa pesquisa que as pessoas que concluíram o ensino médio têm uma maior confiança na ciência do que aquelas que estudaram menos. Bom, se servir de consolo, vale a pena dizer que, apesar disso, os cientistas são os profissionais em quem os brasileiros mais confiam. Isso é, os brasileiros confiam muito pouco em todo mundo, né? Depois dos cientistas vêm os militares, 21%, os jornalistas, 12%, os políticos, 9%, e os empresários, coitadinho, confiança nenhuma, só 4%. Eu estou citando isso porque eu acho que é uma enquete que vale a pena ser refeita novamente depois da pandemia para a gente perceber, né, o que mudou durante essa nossa situação difícil aí nesses 2 anos. Mas existe uma pesquisa mais robusta ainda, que foi realizada pelo Wellcome Global Monitor. Wellcome Global Monitor Trust in Scientists Index é o indexador, ou o resultado, né, o relatório final dessa pesquisa. E essa pesquisa mostra, por exemplo, que a confiança em cientistas muda muito, né, em diversas regiões do mundo. Eu vou escolher aqui a América do Sul. Na América do Sul, 52% tem uma confiança média nos cientistas, 13% tem uma confiança bem alta, 30% uma confiança pequena, e aí tem uma porcentagem pequenininha daqueles que não sabem opinar. Se a gente olhar para todos os países, aquele que tem, onde existe maior confiança nos cientistas, é justamente na Europa Ocidental. 64% das pessoas acreditam na ciência de forma média e 24% muito. Então, se a gente somar, isso dá uma porcentagem aí de 85%, mais ou menos. Também existe uma correlação entre a confiança na ciência e o poder aquisitivo das pessoas, né? Então, isso é interessante porque o poder aquisitivo muitas vezes está correlacionado com a capacidade de estudo das pessoas. Não é assim uma coisa tão linear, mas em geral as pessoas que têm mais dinheiro têm mais chance de estudar e têm mais acesso a uma informação de qualidade, né? E o que se vê é que as pessoas com alto poder aquisitivo são aquelas que têm, de fato, maior confiança na ciência. E as pessoas com baixo poder aquisitivo confiam menos. Aí, para finalizar essa conversa, né, com relação a esses dados, eu queria mostrar para vocês um mapa que mostra os países de acordo com o nível de confiança que tem nos cientistas, né? Então, nesse mapa aqui do mundo, vocês vão ver que aqueles países de cor mais escura, então Austrália, Escandinávia, Islândia, Canadá, neles a confiança nos cientistas é maior. E aqueles de cor mais clara, né, vários países da África, países da América Central, a confiança é menor. E alguns países nem foram estudados. Existe uma correlação clara com o número de pesquisadores nesses países. Percebam que correlação não é causa e efeito, né? Mas é uma correlação interessante e nos faz pensar. Se a gente olhar quais são os países com maior número de
pesquisadores e cientistas por milhão de habitantes, a gente vai ver que são aqueles mesmos países nos quais a confiança na ciência é alta. Austrália, Escandinávia, Canadá e assim por diante. Outro dado interessante é que as pessoas que têm uma fé religiosa muito forte, quando confrontadas com situações nas quais a ciência não concorda com a religião, muitas delas tendem a optar pela religião, né? E aí, de novo, tem esse gráfico que mostra que das pessoas que têm religião, 55% acreditam na religião quando a ciência e a religião discordam entre si, e 29% acreditam na ciência. Depois tem uma quantidade aí de 12% que diz que dependem. E aquelas que acreditam fortemente na ciência, quando a ciência e a religião discordam, são aquelas que dizem que a religião não é muito importante na vida delas, né? Então tem um cartãozinho aí que aparece, né? Vou mostrar para vocês, que tem lá a fila das mentiras que são reconfortantes, que nos ajudam, ou que ajudam as pessoas às vezes a viver melhor ou lidar melhor com algumas situações, e em contraste com as verdades desconfortáveis que muitas vezes a ciência apregoa. Não é confortável usar máscara, né? Não é desconfortável, mas fazer o quê? Tem várias coisas que não são confortáveis, mas a gente faz porque a gente confia na ciência e isso vai trazer um retorno melhor do que se a gente não fizer. Bom, para corroborar esse estudo, algo impressionante aqui no Brasil é que desde 2010 uma nova organização religiosa surge por hora, né? Enquanto que a gente vê que aí na pandemia houve um esforço enorme para que esses templos e igrejas fossem mantidos abertas, mas por outro lado teatros e outros centros culturais, disseminadores de cultura foram de fato fechados. Mas existe uma luz no fim do túnel. Existe um outro estudo, também pré-pandemia, que pesquisou o que pensam os jovens brasileiros. E aí eu estou falando para vocês. O que é que os jovens pensam sobre ciência e tecnologia? Foram ouvidas 2.206 pessoas com idades entre 15 e 24 anos, residentes em todas as regiões do Brasil. O intervalo de confiança é de 95%, e essas pessoas foram entrevistadas entre março e abril de 2019, né, por um grupo ligado ao INCT-CPCT, então Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que se dedica à divulgação científica. Esse estudo mostrou coisas muito animadoras com relação à percepção dos jovens. Eles entendem que 69% deles entendem que a ciência traz muitos benefícios para a humanidade. 27% alguns benefícios e só 4% acham que traz poucos benefícios. E quando se faz a pergunta sobre os riscos que eles entendem que estão envolvidos na ciência, né, como é que a gente avalia riscos e benefícios, é interessante ver que 35,1% entendem que há muitos benefícios com alguns riscos e 22,9% muitos benefícios com poucos riscos. Quer dizer, a maioria absoluta entende que os benefícios são muito grandes comparados aos riscos que são pequenos. E só 1% entende que são poucos os benefícios da ciência com muitos riscos. Isso é, a percepção da importância da ciência pelos jovens é muito positiva. Também eles tiveram que responder quais são fontes confiáveis de pessoas quando eles estão interessados em saber alguma coisa sobre ciência, tecnologia e inovação. E é confortável ver que eles dizem que as fontes mais confiáveis são os professores. Depois vem os médicos, depois vem os cientistas das universidades, aí é bem fácil de entender, né? Muito pouca gente mesmo, muito poucos jovens têm acesso a esses cientistas, né? Somos muito poucos. Depois jornalistas e assim por diante. Por outro lado, quando se perguntou quais são fontes menos confiáveis, no topo de tudo aparecem os políticos, com 81,3%. Portanto, isso indica que os nossos jovens precisam votar bem, né? Eles enxergam que os políticos que estão aí não são confiáveis e não necessariamente eles tiveram a chance de começar a votar. Então, esse é um movimento
que pode ser importante aí na direção de um país melhor. Infelizmente, quando perguntaram aos jovens, você se lembra do nome de algum cientista? 93% disseram não. 93%. Só 5% dos jovens conseguiram nomear um cientista brasileiro, né? E há muitos, né? Há muitos atuando aí, que já atuaram, alguns bem famosos, alguns que tiveram papel importantíssimo na ciência brasileira. E aí eu também vou mostrar um gráfico que mostra um estudo sobre a percepção pública de ciência e tecnologia no Brasil, feito pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. Também foi feito antes da pandemia, 2018 e 2019, mas esse estudo também mostra uma coisa interessante. A porcentagem de pessoas que não têm interesse nenhum em ciência e tecnologia, quando a gente compara dados de 87 até 2019, despencou. Então, de alguma forma, mesmo que as pessoas não sejam letradas do ponto de vista científico, elas se interessam por ciência. Em 1987, quase 30% diziam que não tinham interesse nenhum. Em 2019, só 13,6% disseram que não tem interesse nenhum. Então, seria um estudo muito interessante, né, para a gente tornar a fazer quando essa nossa situação pandêmica permitir. Bom, o que esses estudos mostram, né? Eles apontam para algo que a gente não pode ignorar. O nível de confiança na ciência depende da escolaridade. Mas o número de cientistas no país é muito baixo, né? Então, os cientistas são aqueles que têm um nível de escolaridade mais alto. Então, quando a gente pergunta quantos cientistas você consegue nomear e as pessoas não conseguem pensar em ninguém, é porque a visibilidade desses cientistas é muito pequena, né? Então, aí a grande mídia teria um papel, e tem tido agora nesse momento, né, de dar mais visibilidade às pessoas que fazem ciência no Brasil. Além disso, é importante pensar que muitas pessoas que vivem em países de baixa renda não conseguem, de fato, estimar o benefício da ciência, que foi um daqueles gráficos que eu mostrei para vocês daquele estudo internacional. Será que esses benefícios chegam a eles, né? Será que uma pessoa que vive lá numa região que não tem eletricidade, ele tem que ir no poço buscar água, a água falta, faz calor ou inunda, será que essa pessoa consegue perceber quais são os benefícios da ciência? Muito provavelmente não, né? Então, a gente não tem a ciência disseminada de forma igualitária pelo mundo. Bom, mas não é só isso, né? Ainda tem a falta de letramento científico, né? Que é uma faceta muito importante. De modo geral, se eu perguntar por que o céu é azul para várias pessoas de nível universitário, infelizmente tem um número muito grande que não é capaz de responder, né? E aí tem a religião e interesses econômicos muitas vezes escusos que também têm um impacto na percepção sobre a ciência. Então hoje eu vou parar por aqui e aí eu vou retomar a aula ainda voltando, discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Na próxima aula a gente vai discutir quais são os inimigos da ciência, a quem interessa que a ciência não seja discutida ou a quem interessa em que as pessoas não confiem na ciência. Por hoje é isso.